Primeira leitura, Mateus 4:17. Mais uma vez, todos são bem-vindos à casa do Senhor. Se você chegou depois das apresentações, você é bem-vindo igualmente. Glória a Deus. Amém, Mamayara, Maria da Guia. Deus abençoe, viu? Deus abençoe tudo por aí. Ela está sempre acompanhando os cultos. Deus abençoe. Vamos ler? Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 6, 32, 33 e 34. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Lemos e estamos aqui, Senhor, necessitados de ouvir tua voz. Fale conosco as tuas palavras, mais uma vez. Senhor, quem é o homem diante de ti? Por isso nos colocamos dependentes, carentes e necessitados e imploramos, fala conosco mais uma vez. Fale as tuas palavras como queiras falar, pois nós queremos ouvi-las. Nós oramos em nome de Jesus. Se é verdade que você ora junto comigo, diga amém. Amém. Tome assento. Pelas minhas prioridades, eu revelo quem cuida de mim. O que eu disse? Pelas minhas prioridades, eu revelo quem cuida de mim. Mais uma vez. Pelas minhas prioridades, eu revelo quem cuida de mim. O capítulo 6, obviamente, está entre os 5 e 7 de Mateus, mas eu citei isso porque esses capítulos 5, 6 e 7 são os capítulos do grande primeiro sermão de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Dos 5 sermões grandes de Mateus, este é o primeiro, que é o sermão da transparência cristã. Mateus escreveu para os judeus, então ele traz muitas citações do Antigo Testamento para corroborar com aquilo que ele está trazendo na revelação, da palavra para o povo judeu. E esta palavra está para nós nesta noite e sempre, não é? Mas eu estou citando isso para a gente entender alguns termos que Mateus vai usar nos seus escritos. Esse grande sermão é o sermão da transparência cristã. Se você quer saber como viver de tal maneira que agrade a Deus, aplique-se um pouco mais a ler esse primeiro grande sermão de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Esse capítulo 5, Mateus começa falando das bem-aventuranças, não é? O sermão da montanha começa quando Jesus reúne essa multidão e abre a sua boca e começa a ensinar. 70% do ministério de Jesus foi ensinando, 30% pregando. Tem igrejas hoje, em muitos lugares, que não se tem mais ensinamento, não tem o culto de estudo bíblico, não tem a escola bíblica e etc. E só tem noites de pregações. Estamos um pouco contra aquilo que Jesus
quer de nós. É muito melhor, obviamente, estudar, aprender, meditar, desfrutar, investigar a palavra e descobrir aquilo que de fato é o que Deus está falando conosco. E no ensinamento realmente é melhor. Nas pregações até a gente empolga, né? Eu empolgo, você empolga, e é normal, né? E tem hora que a gente fala, foi bom demais, aí pergunta o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, só sabe que foi mistério, que foi bom. Mas no estudo, a gente para escutar um pouco mais e meditar a respeito de. E aqui Jesus começa a ensinar, e ele começa a falar das bem-aventuranças, que vocês sabem muito bem, e ele vai trazendo muitos ensinamentos. E no capítulo 6, irmãos, ele termina esse capítulo dando a nós algo fundamental para a nossa vida cristã. Ele diz assim: olha, tem coisa que os gentios preocupam e vocês não deveriam. Os gentios não têm Deus, mas vocês têm a mim. E aí ele diz assim: olha, eu vou te dar um segredo muito especial. Qual que é, Senhor? Uma campanha? Um propósito de jejum? Não, peraí. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer isso, essas coisas do contexto que nós estamos falando serão acrescentadas a vocês. E aí a gente tem que olhar um pouco, não é? Um pouco atrás dessas palavras de Jesus Cristo, o contexto, obviamente. E o que vai acontecer nesse contexto? O que é esse reino? Porque quando a gente fala de reino, a mentalidade nossa hoje é um negócio assim bem especial, né? Carros de ouro, sapato de não sei o quê, guarda-roupas e castelos, né? Só que esse reino que o Senhor está trazendo para nós, que lá no capítulo 4 nós lemos, não é? Ele falando: olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Peraí, esse reino, para ter ele, tem que fazer o que mesmo? Então, um reino diferente. Não é qualquer um que entra no reino. Se tem que arrepender, e arrepender é metanoia, é mudar de mente, é mudar de entendimento, é mudar de atitude, é mudar da maneira de conduzir. Então esse reino não é um reino como a gente pensa. Esse reino, ele vem para dentro de nós. Não é o reino dos céus, é o reino que vem dos céus para nós, que vem a partir da pessoa de Jesus Cristo para dentro de nós. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele vem para dentro de nós. Esse reino é para dentro de nós. E é interessante que é o reino e a sua justiça. Então, peraí, que reino é esse? Então vamos olhar um pouquinho atrás. Quando Jesus vai ensinar no capítulo 6 sobre a oração, primeiro ele fala que a nossa oração não seja com vãs repetições. Não quer dizer que não pode repetir, só não pode ser repetições vãs, não é? E aí ele fala assim: mas quando orar, vai lá para o quarto, ora em secreto, teu Deus que está em secreto e oculto vai te ouvir, vai trazer respostas. E ele diz: e quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. Esse reino, meus irmãos, não é um reino de um pai meu, é um reino de Pai nosso. Entendeu ou não? Então, quando a gente vem aqui falar assim: eu acho que Jesus me ama demais, a gente tem que falar: eu acho que Jesus nos ama demais. Pai nosso que estás no céu, espera aí, o quê? Venha a nós
o reino do Senhor. Então, o que o contexto está falando? Que esse reino vem. O que Jesus falou? Que esse reino veio. E que para entrar nele tem que arrepender. E aí, que reino é esse? Venha a nós o teu reino. É um reino que manda em nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse reino aqui é Deus vindo para nós e agora governando as nossas vidas, reinando os nossos passos, as nossas decisões. E tem um modo de vontade de Deus bem explícito também. Seja feita a tua vontade. Agora tem uma forma. Lembre que no grego não tem variação. Quando fala que é de um jeito, é do jeito mesmo. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, do jeito que Ele manda no céu, Ele tem que mandar em nós. Então eu já entendo outra coisa. A minha cultura morre e a cultura do céu vem para dentro de mim. Quando esse reino vem para mim, a cultura do céu vem para mim. Eu nunca imagino que lá no céu canta música secular. Eu nunca imagino que lá no céu tem algo sensual. Eu nunca imagino que lá no céu tem dissensão, tem intriga, tem revanchismo, tem vingança. A cultura do céu tem que vir para dentro de nós, se nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho que viver, e eu estou falando o que Deus fez na minha vida. Eu estava lá no mundão, estava lá nas boates da vida, e isso não é vantagem para ninguém, isso é lixo. Estava lá nos carnavais da vida, estava lá nos festivais das margaças da vida, e Jesus entra no meu coração, entra na minha vida, me lava no sangue dele. Eu que tinha prazer naquelas coisas, agora eu tenho ojeriza dessas coisas. Eu que tinha prazer na bebida, no tabagismo, na droga, nas coisas, agora eu tenho ojeriza dessas coisas, e eu estou convertido, e o meu prazer agora está voltado para as coisas espirituais. O que é isso? Conversão. O que é isso? Nascer de novo. O que é isso? O reino de Deus veio para dentro de um homem que estava morto, mas reviveu. O reino de Deus veio para dentro de uma mulher que estava morta, mas reviveu. Agora, antes mentia, mas agora não mente mais. Roubava, mas agora não rouba mais. Falava mal das pessoas, mas agora não fala mais. Ficava provocando certas coisas absurdas nas outras pessoas, agora não mais, porque veio com o reino o temor e o tremor da presença de Deus nessa vida. Aleluia! Amém ou não? E aí, quando esse reino vem para dentro de nós, nós priorizamos Deus e a sua palavra. Agora você está disfarçando. Quando Deus vem para dentro de nós, não existe como não priorizar Deus e a sua palavra. Se Ele não veio, é outra história. Se ainda não aconteceu, é outra história. Mas se Ele veio, se esse encontro é real, se isso é verdade, muda tudo dentro de nós. Priorizamos Deus e a sua palavra. Não discutimos com a palavra, pois sabemos que ela está ao nosso favor. Aleluia! E a partir daí, dessa prioridade, eu tenho o cuidado de Deus sobre a minha vida e não duvido desse cuidado.
Você não entendeu, não? Se eu não priorizar, as duas Ninas ficaram assim, uma atrás da outra, ó. Se eu não priorizar Deus e a sua palavra, eu não consigo crer no cuidado de Deus. Sempre haverá uma cobrança. Mas se eu consigo, por graça, porque tudo é pela graça, priorizar Deus e a sua palavra, ainda que eu seja preso, eu sei que Deus está cuidando de mim. É diferente, é uma loucura. Paulo estava preso e ele não atribui ao diabo a prisão. Ele não atribui nem aos homens. Ele diz: Deus me trouxe para esta prisão. Deus me trouxe para pregar aos da guarda pretoriana. Não tinha jeito de pregar a eles, não tinha acesso a eles, mas Deus, na sua sabedoria, me trouxe para o meio deles. E tem um aqui que está acorrentado comigo, e eu estou pregando para ele. Paulo sempre via os seus passos, o que acontecia na vida dele, como obra da direção de Deus. Está entendendo ou não? A igreja de hoje parece impossível ela entender isso. Como que um Deus tão grande, que enche o homem da maneira que encheu Paulo, pode permitir ele ser preso? Pode me permitir ele estar solteiro? Porque eles creem que Paulo já tinha sido casado, que teve no mínimo um filho, porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio na época, tinha que ser casado e ter no mínimo um filho. Então como que Paulo está só agora? Como que Paulo está sendo tanto perseguido, tanto humilhado? Por que que Paulo está passando tudo isso que ele passa? Vigília muitas vezes, fome muitas vezes, jejum muitas vezes, prisões muitas vezes, açoites muitas vezes, falsos irmãos, perseguição, meu Deus! Hoje os obreiros não entendem isso. Se Deus é tão grande, por que não poupou? Agora a pergunta é: e Paulo queria ser poupado? É difícil entender isso, não é? Paulo queria morrer pelo Deus que morreu por ele. Há uma diferença. Quando nós priorizamos Deus, o entendimento vem, a graça vem, o Espírito Santo vem, a força vem, o discernimento das situações vem. Nós sabemos que no controle de todas as coisas não está o diabo e nem estão os homens. No controle de tudo está o Todo-Poderoso Deus. Ele é soberano, aleluia. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, glória a Deus. Ele é justiça e bondade, Ele é bondade e severidade. Ele é o Deus que está na boca dele o sim e o amém. Está nele o querer e o efetuar. Nele está toda a graça, toda a bondade, todo o bom resultado. Ele é fiel, ele não tem nenhuma desonestidade. Então, meus irmãos, quando esse reino, essa cultura, esse modo de viver está em mim, eu sei quem cuida de mim. Aramassu Ratai. Eu lembro aqui do testemunho que já falei, mas veio, tem que falar. Do missionário, acordou de manhã, não tinha nada para comer. E a esposa já não estava muito mansa mais. Chegou a hora do almoço. Ela disse: cadê a comida? Ele disse: põe as panelas na mesa. Ele disse: vazias? Ele disse: sim, Deus sempre cuidou de nós. Ela põe as vasilhas, eu estou resumindo. E aí, ela disse: e agora? Vamos orar. E os meninos olhou assim. A hora que começou a orar, um abriu o outro, fechou assim. Será que vai vir um anjo pôr comida aqui, meu Deus? Graças te dou, Senhor, por esse arroz, por esse feijão, pela macarronada, pelo bife acebolado, pela salada de alface com tomate. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo abriu o olho.
as vasilhas vazias. E agora? Campainha tocou. Aí ele disse: atenda, por favor. Ela foi lá, a vizinha: vocês já almoçaram? Ela disse: ainda não. Ela disse: não, é porque vinha uma família para comer conosco, a nossa família estava vindo uma van, deu um problema, não tem como mais. Eu estou com muita comida, você quer dividir comigo? Pode. Aí entrou lá arroz, feijão, bife acebolado, alface, tomate, macarrão. Quando você está em comunhão com Deus, se faltar arroz, você dá glória a Deus. Se chegar arroz, você levanta e diz: graças te dou. Porque você sabe, tem gente que diz assim: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E aí usa isso aí para dizer que não deixa Deus ter fome, a gente ter fome. Deixa, só está dizendo aí que não fica desamparado. Mas Deuteronômio 8 diz para Israel, Deus falando, no embrião da nação: eu te deixei ter fome. Deus permite coisas na nossa vida, Deus nos prova, Deus nos testa. Sim, Deus manda embora do emprego também. Sim, Deus permite furar o pneu do carro também. Sim, Deus permite a batida também. Eu lembro que cada carro que Deus me dava tinha uma batida. Podia esperar. Aí tinha a batida, e aí o camarada vinha nervoso, errado. Vinha nervoso, eu falei: não, fica tranquilo, eu estou entendendo. Deixa que eu pago a minha parte, fica tranquilo. E ia. Às vezes não tinha recurso, mas fazia. Porque Deus queria saber se essas coisas viriam para o meu coração ou não. Eu entendia que Deus estava provando: eu não quero que essas coisas entrem no seu coração. Sou eu que dou e sou eu que tiro. Então dependa de mim, tendo ou não tendo. Está na macaça aí. Às vezes Deus dá uma coisa para alguém, uma casa nova, alguma coisa acontece de uma situação, de um problema, a pessoa exalta, a pessoa briga, a pessoa entra na justiça, e na verdade Deus está trabalhando para que os nossos corações não tenham nada a não ser a certeza da presença de Deus em nós, e que Ele é o nosso cuidador. Ele permite o que quiser permitir, Ele faz o que quiser fazer, e nós somos dependentes dessa graça e dessa misericórdia do seu cuidado. Amém? Então a pergunta é: o que é que você tem priorizado? Porque a sua prioridade revela em quem você tem depositado a confiança. Tem gente que não serve a Deus mais, porque não tem tempo. O tempo é só domingo, mas não percebe que teve tempo para muitas outras coisas. Mas já está justificado para a pessoa: eu só posso domingo. Porque quinta-feira eu fui jogar bola, terça-feira eu tive que resolver um problema, o dia de visitar o parente é no dia do culto. Alguém que prioriza qualquer outra coisa no dia do culto, será que Deus é prioridade? É interessante que você vai no médico e ele fala: que dia que tem a consulta? Ele diz: terça ou quinta. Não fala quarta, não fala sexta. Aí as pessoas: não, isso é normal. Para mim não é. Eu já falo, eu falo meio bravo. Quinta eu não posso. O camarada me deu lá o quê? Aquela comenda lá, né, que a cidade dá. Aí o camarada disse: eu dou uma comenda para o senhor, eu sou comendador. Sei lá o que é isso, né? Mas eu sou comendador, meu Deus do céu. E aí, vai ser quinta-feira, 19h30. Eu falei: não vou buscar. Falei: por quê? Porque é o dia do culto, eu não falto culto. Não, mas a igreja entende, o senhor vai lá, você não é a igreja entende, eu não quero.
Não é se alguém entende. É minha prioridade cultuar o meu Deus. Mas o senhor não posso, então fica para outra hora. Ele disse, não, então o senhor permite que eu vou lá na igreja entregar? Eu falei, eu permito, o senhor vai lá, o senhor vai cultuar, então pronto. Veio na igreja e entregou. Aí o médico fala, quinta-feira de noite, eu falei, não faço. Mas eu não tenho outro dia, então não vou fazer. Mas tem que ter uma direção, você não pode fazer isso porque o pastor está falando. Isso tem que ser uma decisão da sua alma. Não pode ser por regra, tem que ser por decisão. Eu tive um encontro com Deus, e eu priorizo Deus. Eu amo cultuar a Deus. Para mim é prazer estar na casa de Deus no dia do culto e adorar o seu santo nome. Não é para o pastor me ver, não é para o vizinho me ver, é para que Deus me veja que eu estou priorizando adorá-lo de todo o meu coração. Há uma diferença gritante para quem faz isso de coração. Agora, olha, eu estou trabalhando domingo de manhã porque eu estou com um problema financeiro. Prioridade o quê? Você está priorizando o seu salário. Então o salário que vai cuidar de você. É o salário que vai cuidar de você, não é Deus. Agora escute bem, se é que você quer entender isso. Escute. Crente não vive de salário, embora tenha que ter salário. Você entende? Entende ou não? Crente não vive de salário, embora tenha que ter salário. Crente não vive da empresa e dos negócios, embora possa ter empresa e ter negócios. Crente não vive da sua profissão e do seu canudo, embora tenha que ter sua profissão, seu canudo. Conosco é diferente. Lá no mundo é pela performance, é pelo desenvolvimento, é pelo que você aplica. Aqui é pelo compromisso que você tem com Deus, é pela sua aliança com Deus. Lacamassai, será que alguém entende isso? Tem gente, se Deus mandar, preste atenção, não estou falando que Deus está mandando, eu estou dizendo, para ter um exemplo, se Deus mandar você abrir a sua empresa 4 horas por dia, e foi Deus que falou mesmo, e não o homem, e você abrir, essas 4 horas te dará como que 8 horas de bom funcionamento. Porque Deus, quando Ele é o cuidador, Ele faz diferença. E não pense que eu estou pregando assim porque sou pastor. Eu estou aqui inspirado pelo Espírito Santo com uma pregação dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava diante, desenvolvendo o seu ministério, cumprindo o seu ministério. Olha para cá e preste atenção. Jesus estava no meio de uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas, e agora essa multidão está com fome, essa multidão está precisando se alimentar. Não havia dinheiro suficiente, não havia alimento suficiente, mas havia o Deus Todo-Poderoso no ministério de Jesus, e as pessoas estavam ali porque queriam ouvir Deus falar. Então ele perguntou: o que temos? 5 pães, 2 peixinhos. Ele disse: traga cá, porque é o bastante. Se Deus nos deu 5 pães e 2 peixes, e eu tenho uma multidão para alimentar, certamente Deus vai usar e vai alimentar, e ainda vai sobrar. Está entendendo? Ao invés de Jesus pegar os 5 pães e 2 peixinhos e começar a murmurar e dizer: que ministério é esse que eu tenho? Olha, eu vou passar vergonha, isso aqui não dá nem para uma família, quanto mais para 15 mil pessoas. Olha que vergonha que eu estou passando. Pai, esse ministério está muito pobre. Pai, o que eu vou fazer? O meu coração desespera. Não. Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Embora como homem, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
e me ungiu, Adácia, Adabrachandai. Hoje se cumpriu esta palavra. Ele disse na sinagoga, ele estava tomado pelo Espírito, ele já tinha ido para o deserto e voltado cheio do Espírito Santo, Ramassadaya. Então ele tinha uma consciência que a vontade do Pai que está no céu também estava no coração dele, aleluia. Será que alguém entende isso? Arabassai, o que nós temos? É 5 pão mesmo e 2 peixinhos mesmo? Sim, não tem mais nada não, então traga aqui. Pai, graças te dou. Muita gente hoje está vivendo a vida como gentil. O gentil murmura, o gentil reclama. Os gentios são aqueles que não tiveram encontro com Deus. Essa vida não presta. Olha como está a minha casa. Olha, não tem saída. Gentios. Mas se o reino de Deus está em nós, Deus está trabalhando, Deus tem uma saída, Deus tem um escape. Araçamanda, levanta-te dentro da sua situação e apresenta ela ao Deus que tem resposta. Não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, não é hora de dizer Deus se esqueceu de mim. Não, é hora sim de você se levantar e dizer: Deus está comigo, eu estou com Deus. As palavras do Deus Todo-Poderoso habitam em mim e dirige os meus passos, e eu serei cuidado por Ele na maneira dele. Quando na vida do cristão a situação aperta, ele vai orar. Ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, ele vai orar, ele vai jejuar. É interessante o contexto do capítulo 6. Começa o capítulo de 1 a 4, os versículos de 1 a 4 do capítulo 6. É interessante: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos. Deus está trabalhando aqui, que nós temos que fazer as coisas em oculto, sem tocar trombeta. Então Ele está trabalhando conosco, que nós devemos fazer para o outro, sem querer reconhecimento. Fazer para o outro sem querer ser visto. Então Ele já começa me eliminando. E aí depois Ele continua. Do versículo 5 ao versículo 13, Ele vai falar da oração. Quer o reino de Deus? Diminua. Quer o reino de Deus? Entra na oração, aleluia, e saiba orar, revelando que nós temos um Pai, que o reino dele venha para nós, que Ele nos livra de cair em tentação, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Gadar Shaddai. E o contexto ainda fala, versículos 14 e 15, para nós perdoarmos uns aos outros, se queremos perdão do Senhor, aleluia. Ninguém terá o reino, se não aprender a viver perdoando. Ninguém terá o reino permanente, se não aprender que os outros erram, mas que eu também erro. Que os outros falham, mas que eu também falho. Que os outros querem perdão e eu também quero. Então perdoai-vos uns aos outros. Versículo 16 a 18, ele diz: quando jejuardes, você quer o reino de Deus, aleluia, tem que ter vida de jejum. Tem crente que você faz campanha, que você ora, que você fala, nunca jejua, diz que não tem saúde para isso, mas quando precisa fazer um exame, até 24 horas fica sem comer, limpa tudo no organismo para fazer exame, mas não consegue jejuar. Não, você consegue, é que você não quer jejuar. Mas eu tenho um segredo: quem ora e jejua vence casta de demônios. Quem ora e jejua tem vitória. Quem ora e jejua vence a carne. Quem ora e jejua vence as batalhas da vida. Quem ora e jejua santifica-se a si mesmo para Deus. É interessante que de 19 a 24 ele vai tratar um problema bem sério. Ele vai dizer assim: você não pode servir, não tem como você servir a dois senhores. Não tem como servir as riquezas e servir a Deus. Está vendo por que Deus não quer que a gente dependa de emprego? Quem depende do emprego está dependendo do salário.
Está confiando nas riquezas. Jesus falou isso bem claro, Marcos 10, 17 a 22, até 29, 30. Ele está dizendo, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele disse, não, mas não é o rico porque tem dinheiro, é o rico que põe na riqueza a sua confiança. Então o seu salário vai crescendo, sua posição vai crescendo, e você vai confiando nisso. Deus não quer isso. Deus quer que a gente confie no Deus que cuida com pouco e com muito, e que tudo vem dele. Deus quer que a gente ore como Davi orou no Salmo 40, eu sou pobre e necessitado. Davi era rico, era arquimilionário, mas ele reconhecia que nada na verdade era dele, tudo era de Deus. Então ele disse, aleluia, eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. Mas Davi, você tem castelos, você tem pedras preciosas, você tem ouro. Davi, você tem esmeralda? Não, não tenho não, tudo é dele, tudo veio dele. Eu sou só mordomo, é ele que cuida de mim, é ele que tem cuidado de mim. Ei, Darámia, se a igreja parasse de ficar olhando para os lados e conversando na hora da palavra, e tivesse realmente essa consciência de Davi, você não tem nada, eu não tenho nada, meu guarda-roupa não é meu, meu sapato não é meu, o meu carro não é meu, na verdade a casa não é nossa, aleluia, dele pertence os céus, a terra, seus moradores e tudo que existe, é dele, para a glória dele nele, e é ele que tem cuidado de nós. Buscar o reino de Deus é reconhecer que somente Deus é quem cuida de nós, as riquezas não cuidam. Tem muita gente rica na igreja em tormenta, não consegue servir a Deus, não consegue priorizar a Deus. Quantas pessoas hoje de manhã ficaram dormindo na hora da Santa Ceia? Isso não é priorizar a Deus. Ah, eu tomo remédio, mas o dia que preciso levantar de manhã para ir em outro lugar, levanta e vai. Nós temos que voltar a priorizar Deus. Aquilo que você prioriza, você está elegendo como Deus que cuida de você. Aquilo que você prioriza, você está elegendo como o Deus que cuida de você. Não estou falando para você deixar seu emprego, não estou falando para você dar o seu salário para a igreja, não estou falando que você tem que ser mais caridoso, não. Eu estou dizendo que você tem que ter seu trabalho, tem que ter sua empresa, mas priorizar Deus. Priorizar a vontade de Deus. O reino de Deus é Deus morando em nós e comandando nossas vidas. Por isso que ele vai chegar agora num assunto que é pertinente para este século. Ele vai dizer que eu tenho que viver sem ansiedade. Agora, como viver sem ansiedade? Devendo. Como viver sem ansiedade? Dependendo do salário e não de Deus. E ele começa falando de coisas tão simples e puras e fáceis de entender. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, qual foi o homem mais rico da Bíblia no Antigo Testamento? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Você não escutou isso não? O que Deus está falando? O que Jesus está falando? O homem mais rico do mundo não consegue vestir o que eu dou para você vestir, se você confiar em mim. Ou não é isso que ele está falando? Quando o novo convertido, que Deus me tirou o emprego para fazer só a obra dele, lembra que eu contei o testemunho, Deus vai falando comigo, vai repetindo, vai confirmando tudo, e aí a coisa que Deus falou comigo foi: olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como dele. E a pergunta minha para Deus foi: por que Salomão com toda a sua glória não conseguiu vestir mais que um lírio, Senhor? Ele disse: porque Salomão dependia da riqueza dele, e os lírios dependem do meu cuidado. Eu quero que você entenda isso. Nós somos dependentes de Deus. Não é o seu salário. Tem gente que perdeu o emprego, fica revoltado com Deus e sai da igreja. Não é o seu salário.
Se a gente fica chateado e com medo e brigando com Deus, é porque a confiança estava no salário. Mas se a confiança estiver em Deus, você olhará para Deus e vai dizer a Ele: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Tu és o Deus que cuidou de mim. O Senhor abriu a outra porta, e se ela fechou, o Senhor tem outra porta para mim. Eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no teu cuidado. Por isso o mandamento nessa altura é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se tiver ansiedade, tem desconfiança de Deus. Como que alguém pode ficar ansioso se confia que vai acontecer? Me responda. Vamos lá. O Danilo vai correr 100 metros, está precisando. Aí ele está lá, 100 metros. Ele sabe, na consciência dele, que os concorrentes dele não conseguem chegar em 50 metros. Ele sabe. Ele treinou. Ele está pronto. Não tem nenhuma lesão. Está tudo perfeito. Ele vai ficar ansioso. Ele vai dar uma... solta para ver. Sim ou não? Porque ele está confiante. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Então dá um sorriso. Vocês verão o que o Senhor fará. Arabasadaia. É interessante que no livro de Jó, a Bíblia diz que o jumento montês, não sei se no capítulo 32, o jumento montês ri da zombaria da cidade. Então, DCM, vê se acha aí um jumento rindo. Ele olha para a zombaria, para a gritaria da cidade, para o movimento da cidade, ri. O que é isso, pastor? O jumento montês é cuidado por Deus. E ele olha, isso é uma maneira de falar conosco. Ele olha e ri das correrias das pessoas, das ansiedades das pessoas. Porque elas poderiam muito bem confiar no Deus que as criou. Mas o animal lá, aleluia, no monte, está feliz, está guardado e está cuidado, porque Deus cuida, e eles sabem que Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores. Muito mais valeis vós do que estes animais e estas flores. Pelo amor de Deus, entenda, fuja da ansiedade, creia no Todo-Poderoso, deixa o reino que traz paz entrar no seu coração, deixa a cultura do céu. Talvez se eu perguntar aqui, quantas pessoas estão aflitas por algum problema, talvez muitas mãos se levantem. E se eu perguntar, quantos aqui tiveram situações difíceis e Deus resolveu todas elas? Levante a mão. Quantos tiveram situações difíceis e Deus resolveu? Obrigado, E por que está aflito? O mesmo Deus que trabalhou lá atrás, se você ainda é dele, Ele trabalha hoje, Ele é imutável. Ele encerra dizendo: olha, eu não quero ansiedade entre vocês. Agora, você está em pecado? Você está vivendo realmente uma vida dupla? Você não tem aliança com Deus? Você não tem compromisso com Deus? Por que descansaria? Entende isso ou não? Porque o pecado nos separa do Deus que cuida de nós. Deus quer que nós deixemos o reino vir. E essa cultura dos céus encher as nossas vidas. E aí você vai poder descansar. E aí você vai poder confiar. Porque o Deus que nós servimos nunca deixou um justo desamparado. O Deus que nós servimos
nunca deixou a descendência mendigar o pão. O Deus que nós servimos diz que no mundo teremos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu por nós. Não deixa o jumento ficar rindo, não. Ria você também, sorria você também. Nós temos o Deus que cuida dos jumentos, que cuida das cabras, que cuida das árvores, que cuida dos pássaros. E temos um Deus que nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Ele cuida muito mais de nós, Ele cuida de você. Sorria para a vida, alegre com a vida, alegre com o teu Deus. Diga: venha a mim o teu reino. Alguém está entendendo? E aí, para encerrarmos, buscai, pois, em primeiro lugar, e a justiça de Deus foi o que Jesus fez por nós e foi por nós na cruz. Esse reino só vem para mim porque Jesus morreu por mim e ressuscitou. E se fez justiça, e Ele me justificou. E aí Ele diz: e essas coisas vos serão acrescentadas. Não é estas, ou não é as demais coisas, é essas, porque é o contexto, é o que Deus está oferecendo, o cuidado das coisas principais das nossas vidas. Essas coisas vos serão acrescentadas. E aí você não tem que preocupar com o amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã pertence a Deus. Descansa no presente e o futuro cuidará de tudo. Rabassuramai, Arabanturai. Então, o apelo de Deus para mim e para você nessa noite é: deixe o meu reino habitar em você. Mas não faça da mensagem mais uma. Tome a mensagem para que a sua vida saia daqui tendo sido mudada. Venha o teu reino. E o que é esse reino de uma maneira bem singular para que eu entenda, pastor? A presença de Deus em nós. Jesus nunca quer ocupar um lugar onde Ele não seja rei do lugar. Todo lugar que você disser a Ele: eu estou te dando, Ele só pega se for 100%. Por isso, filho meu, dá-me o teu coração. Então Deus só quer o coração? Não, no coração está o controle. Deus quer o controle. Deus quer o comando. Deus quer a direção. Por isso, antes de confessá-lo como Salvador, devemos confessá-lo como Senhor. Ele tem que ser Senhor. Ele tem que mandar aí. Agora não é a vontade nossa mais, é a vontade dele. Agora não é o que eu quero, é o que ele quer. Agora não é também o que eu posso, é o que ele pode. Aleluia. Deus vai mudar muitas histórias aqui nessa noite. Aleluia. Deus vai abrir portas nesta noite. Você que entrou enfermo, desesperado aqui, vai voltar curado em nome de Jesus Cristo. Deus só quer que você devolva a Ele o controle. Fique sobre os pés e preste bastante atenção. Não movimenta, por favor, preste atenção. Deus chamou Abrão, que depois se tornou Abraão. E Deus falou com ele de uma aliança. E que ele estaria com ele, com a descendência dele, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meu Deus.
e Deus dando vitória. E Deus fez uma promessa de dar a ele um filho. E aí aquela coisa da Agar querer, da Sara querer ajudar com Agar, etc. Mas vamos no resumo. Nasceu Isaac. No dia que Isaac desmamou, Abraão fez uma festa só porque o menino desmamou. Do dia que nasceu Isaac para frente, Abraão, o homem dos altares, não levantou mais um altar para Deus. O centro das atenções agora era Isaac. Ou seja, o culto que ele oferecia a Deus agora, não mais. Alguma coisa que ele fazia era por causa do filho e pensando no filho. Muita gente faz isso. Deus abre a porta, Deus melhora o salário, Deus cumpre promessas, Deus faz o extraordinário. Mas agora não tem tempo mais para Deus, não levanta mais altares. E diz que está bom, porque foi Deus que deu essa bênção. Deus deu a bênção, mas você continua com o livre-arbítrio de poder ou não priorizar Deus e a sua vontade. Aí Abraão não resolve o assunto. E Deus então diz: Abraão, vai ao monte que eu vou te mostrar e me oferece Isaac em sacrifício. Abraão não fala com Sara porque, infiro isso, receia que ela não queira deixá-lo levar Isaac. Mas ele caminha Gênesis 22, 3 dias. O menino pergunta: cadê o sacrifício? E o velho Abraão está indo. No seu coração, Hebreus 11 deixa isso claro, estava à disposição realmente de sacrificar Isaac, pois ele cria que das cinzas Deus o traria de volta. E ele vai, coração doendo, porque servir a Deus muitas vezes dói o coração. Priorizar Deus muitas vezes dói o coração. Priorizar Deus muitas vezes nos cansa. Priorizar Deus muitas vezes nos coloca em zona que não é de conforto, mas é vontade de Deus. E ele despede dos moços: e vamos subir e adorar, depois voltaremos. E quando ele chega no sacrifício, ele prepara o altar, ele amarra Isaac no altar. Meu Deus, aquilo que está roubando a sua prioridade de Deus tem que ser amarrado no altar. Aquilo que está roubando a sua prioridade de Deus tem que ser amarrado em oferta a Deus. E agora ele está decidido, resumindo, levanta o cutelo. Quando ele vai descer o cutelo para imolar seu filho e fazer o sacrifício, Deus clama através do anjo: Abraão, não faça mal ao menino, porque agora sei que tu me amas, pois não poupaste o teu único filho. Eu sei agora que você me ama, portanto eu te darei filhos. Você sim será pai de multidões, porque você não poupou o teu filho, eu te abençoarei. E eu infiro isso. O que eu queria, Abraão, não era Isaac. O que eu queria era o meu lugar de volta. Deus nessa noite quer o lugar dele de volta. Deus quer o lugar dele de volta. Aleluia. Ele tem que ser prioridade. O culto para ele tem que ser prioridade. O amor a ele tem que ser prioridade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, todo o entendimento, toda a tua alma.
ou seja, acima de tudo e de todos. Ame a Deus mais que sua mãe, mais que seu pai, mais que seu filho, mais que sua filha, mais que seu neto, mais que sua neta, mais que o seu esposo, mais que sua esposa, mais que suas finanças, mais que seu dinheiro. Lucas 14 está dizendo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é a fonte que nos trouxe o esposo, a esposa, a mãe, o pai, o filho, a filha. Foi Ele que deu Isaac para Abraão, é Ele que dá para nós tudo que temos. Ele quer o lugar dele de volta. Por isso a palavra buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai é um imperativo, é um mandamento. Buscar com vontade em primeiro lugar, porque o reino tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade. Basileia, o reino, governo de Deus. Então nós vamos implorar: sai, Isaac, do centro do nosso coração. Entra Jesus Cristo para o centro dos nossos corações. Sai o dinheiro, entra Jesus. Pode ficar tranquilo que nós não fazemos apelo não, viu? Sai o dinheiro, a riqueza, entra Deus na pessoa de Jesus. Sai a vaidade, sai o carro, sai a mansão, sai a empresa, sai o emprego, sai a profissão, sai o ministério, entra Jesus. Reina Jesus. Ramassu dai, Aramassu. Feche os seus olhos. Sai a cena, sai a hipocrisia. Entra a palavra de Deus, o governo de Deus pela palavra. A partir de hoje, que seja a cultura do céu. Ao você chegar na sua casa, se tiver bebida alcoólica, tira, joga fora. Se tiver músicas mundanas, tira, joga fora. Se tiver alguma imagem, tira, joga fora. Agora é Jesus Cristo. Agora é o reino de Deus e a sua justiça. Agora é o cuidado dele. Se você reclamou da vida nesta noite, começa a louvar a Deus e dizer: o Senhor está no controle de todas as coisas. Abre a tua boca e fala alguma coisa com Deus. Quando o reino de Deus vier, Ele vai nos batizar com o Espírito Santo. Quando o reino vier, vão começar coisas sobrenaturais a acontecerem. Porque quem tem Deus de verdade tem o sobrenatural. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a sentir direções de Deus. Porque agora Ele está no comando e Ele fará você discernir as direções. Fale com Deus.